Ô, meus amigos, tudo bem? Eu tava vendo o Band News agora aqui e o Joelmir Betting falou sobre a aquisição por parte de europeus, asiáticos e estadunidenses de grandes porções de terra para a produção de álcool, etanol, o etanol como se chama agora. É uma invasão. Eles vão comprar legalmente terras aqui. Nós vamos ser obrigados a honrar contratos internacionais, eu e você, que não somos produtores de cana, mas dependemos de certa forma da porcaria do etanol, e eles vão ser donos dessas terras e indústrias. Como já são donos de muita coisa aqui no Brasil, e nós, o povão mesmo, ainda pagamos para eles ficarem aqui. Porque o Brasil decretou a independência há 200 anos atrás, mas até agora não é independente em nada. Pelo contrário, nossa dependência aumentou muito. Porque o nosso país foi governado e ainda é por elites que não se interessaram em trazer tecnologia e difundir conhecimento no Brasil, porque isso daria mais independência ao povo e o poder dos governantes, dos aristocratas, dos povos, das pessoas que descendem dos governantes lá do século XVI, teriam o poder completamente minorizado, minorado, né? Diminuído. Minorizado eu inventei agora. Minorado é mais bonito. Diminuído. Então, a gente pensa no seguinte: será que nós somos independentes? Não somos, porque a nossa indústria não é nossa. Nossas tecnologias não são nossas, salvo algumas raras exceções, raríssimas mesmo. É, um dos pontos de excelência de tecnologia brasileira é a Embrapa, a outra é a Petrobras, em parte, mas na maioria você pode ver nossos carros, nossos veículos são de empresas multinacionais, de empresas cujas quais nós pagamos para que fiquem aqui nos cedendo a tecnologia deles, porque nós não temos a nossa. E isso vai para computador, para impressora, para TV, para tudo. E nós pagamos royalties absurdos que usurpam, que dragam, que drenam nossa força econômica e o nosso povo, de certa forma, porque as pessoas precisam trabalhar exaustivamente para ter coisas que poderiam ser bem mais em conta se fossem 100% nacionais. Então, será que nós somos independentes? Não somos e nunca fomos. Né? Vivemos dentro de um engodo, de uma enrolação. E aí eu penso, dá para ter orgulho de ter uma força aérea, uma marinha e um exército com equipamentos que não são oriundos do capital intelectual do nosso país? Será que dá para ter orgulho de forças armadas assim? Eu acho que não. Não pelo soldado, que esse o sangue escorre no chão e é igual o sangue do preto, do branco, do índio, do amarelo, dos orientais que hoje formam nossas forças armadas. O sangue tem valor. O brasileiro tem um valor, sim, de ser humano. Mas o material bélico é todo importado. Todo importado. E vamos dizer que num conflito. Ai, Berrite, não posso espirrar agora. Fé, Silvio, fé, não espirre. Vamos dizer que um dia a gente não sinta, nós não nos sintamos à vontade com imposições dos governos exteriores em relação às indústrias que eles estão comprando aqui agora, ao capital que eles estão investindo aqui agora. Vamos dizer que um dia a gente não possa pagar. Olha, a gente está pagando para que eles venham produzir aqui cana genuinamente brasileira, quer dizer, brasileira porque já está adaptada. E logo logo isso vai ser para outras culturas também. A Monsanto é dona de metade das sementes do país. Para o plantio industrial, para o plantio agroindustrial, o pequeno não tem vez. Nunca vai ter. Essa reforma agrária é utópica. Porque o pequeno nunca vai ter acesso às sementes da Monsanto, que são caríssimas. São mais caras as sementes do que o produto final, às vezes. Né? Se você colocar na ponta do lápis direitinho, é assim que funciona. Então vamos dizer que um dia a gente não possa suportar as cargas, já não bastam os tributos governamentais, vão vir imposições do exterior para cá.
E isso pode ser a pequena deixa que eles querem para criar uma inimizade com o nosso país, com o nosso povo. A gente não honra um compromisso, um contrato, seja por problema de clima, seja por problema de roubalheira alheia, que nossos governantes são ladrões mesmo, seja por qualquer outra intempérie que aconteça, é o pé para começar um conflito. E aí a gente vai se defender contra esse povo olhudo com as armas deles. Está tendo um exercício lá no Nordeste, que em conjunto das Forças Armadas do Brasil, Argentina, Estados Unidos e principalmente a França, que já mandou 2 ou 3 Rafales. Eu acho que é porque o governo já comprou. Mas seja Rafale, a compra da Força Aérea, seja o F-18 Hornet, meu, eles vão passar a tecnologia em parte. Porque dentro de uma máquina dessa de guerra pode ter um hardware, um software, uma linha de código dentro do software, que em caso de combate, de um enfrentamento contra as forças aliadas, que eles são sempre aliados porque são ricos e têm raízes fortíssimas, inexplicáveis, chega a ser a ponto do sobrenatural até, as raízes dos países desenvolvidos, né, ditos desenvolvidos, eles são aliados até o último fio de cabelo, porque tem interesse, grandes famílias poderosas que vivem, que são entrelaçadas há séculos, que hoje ainda dominam a Europa e os Estados Unidos e até aqui também, para eles é interessante ter uma desavença com um país como o Brasil, cheio de recursos, para vir e tomar tudo na porrada. Meu Deus, a minha alergia. Eu vou me segurar. Então vamos dizer que haja conflito, os aviões nem decolam. Ou então, se tiver no ar em combate, eles dão um comando, o avião cai que nem uma âncora. Os tanques que nós adquirimos da Alemanha, da Suíça, da Itália, eles podem nem. Os tanques de ponta, parece que são os Tigers, eu acho que nós compramos aí 50, 60, o Tiger, sim, da Alemanha, eles podem nem ligar, porque tem comandos, tanto comandos eletrônicos dentro de linhas de código de códigos de programação, quanto hardware mesmo, equipamento que funciona via satélite até. Então, pô, será que não dá para ter honra nesse país, a gente desenvolver nossa própria tecnologia bélica? Será que não tem como? Será que os nossos cérebros pensantes são inferiores aos cérebros pensantes desses? Será que nós não saímos do mesmo lugar? Pô, a Índia é um lugar de excelência em tecnologia. O cérebro indiano é privilegiado e eles são considerados pelos europeus e pelos alguns estadunidenses como sub-raça. É um povo milenar, é um povo até certo ponto ultrapassado em valores não, em cultura. Isso para nossa visão ocidental é ultrapassado e subdesenvolvido. Em parte, porque se você for verificar o salto tecnológico indiano, porra, eles foram o único país do mundo, fora os países do G6, que desenvolveram tecnologia nuclear ou atômica independentemente das potências. Aí inclui aí no G6 agora a Rússia também, né? Porra, será que a gente não tem tecnologia para produzir um avião do pneu à tinta da fuselagem? Será que as fórmulas que funcionam lá fora, as equações matemáticas mesmo, que resolvem problemas, o cérebro brasileiro não é capaz de produzir e o cérebro brasileiro não é capaz de entender, assimilar, digerir e resolver problemas? Nós somos capazes sim. E eu estou achando que a gente está sendo, aos pouquinhos, nós estão talhando, estão moldando a nossa sociedade para ficar igual a deles, isso tecnologicamente falando. Espera que eu preciso assoar um pouquinho. Ai, meu Deus. Minha alergia vai me matar. Eles estão moldando a gente, dando tecnologia chula de LCD, de computação, não computação de ponta, né? Eles estão nos dando
uma certa estabilidade econômica, porque a nossa estabilidade econômica, infelizmente, não é produto da nossa economia. O Plano Real foi um artifício, um plano muito bem engendrado, muito bem montado, com o apoio de economias do mundo inteiro, porque eles perceberam, já sabiam, já tinham grande ciência do nosso potencial como fornecedor de matéria-prima, que para eles é o que interessa, porque eles têm os cérebros já que produzem o equipamento finalizado. Então, o Plano Real foi realmente um plano aonde se vendeu de vez o país. E essa benesse toda, esse milagre econômico que nós estamos vendo aqui agora, é fruto do Plano Real, sim. Infelizmente não foi o governo Lula que deu esse salto qualitativo e quantitativo nas finanças e na economia nacional. Isso é um plano muito bem engenhado, muito bem engendrado, muito engenhoso, que está rodando aí há quase 20 anos, né? 15 anos. Então, como é que nós vamos fazer para ter independência realmente? Quando que nós vamos ser independentes? Hã? Se os nossos políticos são escolhidos para resolverem em nome do povo, resolverem assuntos, administrarem em nome do povo e com o poder dado por nós, e eles sabem quais são os problemas. Estão sabendo quais são os problemas há 20 anos, desde quando se reinstalou a democracia no país. Eles sabem quais são os problemas, sabem quais são os caminhos para acabar com os problemas e não acabam. Por quê? Se eles são eleitos para fazer a nossa vontade e eles não estão fazendo, tem alguma coisa errada. Porque a vontade do povo é desburocratizar o país, acabar com essas taxas absurdas de imposto surreais, que não funcionam, fazer uma reforma fiscal, fazer uma reforma política, investir em infraestrutura. E por que isso não é feito? Por que a burocracia para se fazer isso? Porque eles não estão nem aí com a gente só serve para político no dia de eleição mesmo, para colocar lá a corja de safado. Mas esse vídeo, nesse vídeo eu falo especificamente da nossa independência. A nossa independência, que nunca existiu, vai ficar mais fraca ainda com essas empresas, essa indústria do etanol que vai se instalar aqui no Brasil. E quiçá um dia essa indústria vai ser a nossa ruína. Se ela for realmente. Eles já têm 12%, os estrangeiros, já têm 12% das nossas riquezas agroindustriais na área do etanol. No caso das sementes e de outras culturas, eu nem sei quanto, porque são empresas internacionais que fornecem a tecnologia de plantio, a semente, e também de colheita. Porque Massey Ferguson, a Grale, Ford e outras empresas que fazem os equipamentos de colheita não são nacionais, né? John Deere, que é estadunidense. Então, gente, nós precisamos abrir os olhos porque essa independência que já é frágil pode deixar de existir. E se um dia a gente precisar combater esses invasores que podem nos transformar em terroristas, a gente não vai ter como, porque o nosso equipamento para defesa vai ser deles, como é a indústria nacional deles. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Você vai deixar quieto? Hã? Eu não. E você também não deve.